Soberania de Deus, governo de Deus, vontade de Deus. Tá. Vou abrir em Atos. Atos 2, 23 vai dizer assim: a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. A Bíblia ela vai dizer que Deus é soberano, que ele faz tudo conforme lhe apraz, né? Como o Senhor bem disse, quem estava com ele para instruí-lo. Então eu entendo que tem decretos divinos, decretos de Deus que ele tomou baseado na sua soberania. A criação é uma, ele decidiu soberanamente criar todas as coisas. Ele decidiu permitir a queda. Ele decidiu enviar o seu filho Jesus. Ele decidiu que um dia haverá o juízo final e a ressurreição dos mortos. Ele decidiu que alguns serão condenados e outros serão salvos. Então eu entendo a soberania como aquele decreto de Deus, aquela vontade de Deus que Deus predetermina baseado no seu próprio conselho, na sua soberania, e essa vontade é imutável. Eu não vou me lembrar qual o texto vai dizer, que fala que a palavra de Deus ela não sai do seu trono e volta vazia. Então, quando ele determina algo soberanamente, aquilo que ele determinou, isso vai se cumprir. Então, eu entendo soberania dessa forma. Qual que seria as outras duas? Vontade de Deus? Sobre governo e vontade. Governo, em qual sentido? A vontade, basicamente, você falou a questão de decidir, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre o governo. Como é que funciona o governo de Deus sobre as coisas? Ele é soberano. Sim, entendi. Ele governa, e eu queria saber se ele governa, não governa, o que você entende sobre isso? Eu entendo aquilo que a gente vai chamar na teologia de transcendência e imanência, né? Então Deus ele é maior do que a sua criação, ele não precisa de nada para existir, ele é autoexistente, ele é suficiente por si só. Mas ele é imanente ao mesmo tempo, ele decidiu se relacionar com a sua criação. Então, Hebreus vai dizer, a gente acabou de ler, deixa eu ver onde diz, aqui ó, versículo 3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a gente vê a Bíblia falando que Cristo, ele sustenta todas as coisas. Então Cristo governa todas as coisas. Gruden vai falar também que o ser humano precisa de Deus para existir, pelo ser humano ser limitado. Então, se Deus parasse de sustentar, se Deus retirasse a sua mão da criação, a criação morreria, padeceria. Nós somos totalmente dependentes de Deus para tudo. Eu acredito que ele governa sim. Ele governa também os crentes, né? Aquilo que no nosso coração, ele governa a igreja, aquilo que Jesus falou em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos. Então, ele governa todas as coisas, ele governa o coração daqueles que se entregaram a ele. Você acha que governo de Deus e controle de Deus é a mesma coisa? Na sua visão? O que seria o controle de Deus? Eu nunca... Então, eu tô querendo saber. Eu acho que não. Eu não acredito, vou tentar explicar assim, eu acredito que o governo de Deus é que ele está sustentando, como eu... Caiu de novo. Vamos que eu bebo água. Usa esse aqui por enquanto. Tá, pera. Eu acredito que... O que era a pergunta? Eu até me perdi. Governo de Deus, tá. Governo e controle, se você acha que... Eu acredito que o governo é isso, né? Que eu expliquei. Eu não acredito que a humanidade é uma marionete na mão de Deus. O controle seria isso, né? Onde eu vou beber água porque Deus mandou beber, eu vou casar porque Deus... Não acredito assim. Eu acredito na livre agência, né? O ser humano, debaixo da soberania de Deus, ele também tem alguma responsabilidade de tomar algumas decisões. Então, se o controle seria isso, de Deus manipular, assim, eu não acredito. Você falou de livre agência, mas eu não vou perguntar isso não, para não confundir. Tá? Arbítrio, agência e tal. Se você me der a deixa de novo, eu faço. Obrigado. Beleza? Muito bom. Onde você acredita que Deus está? Pastor, Gruden vai dizer que existem 3 presenças de Deus. Presença ontológica, aquilo que Davi fala no Salmo 139. Se eu subir a mais alta montanha, se eu descer o mais baixo abismo, se eu ir até os confins da terra, lá o Senhor estará. Não existe nenhum lugar que a onipresença de Deus não ocupe. Ele não tem um lugar que o ser humano, os demônios, os anjos possam fugir da onipresença e da onisciência de Deus. Isso Gruden vai chamar de presença ontológica.
Existe a presença relacional, que é com a igreja, com os crentes. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, eu sinto a presença de Deus se relacionando comigo. E existe a presença que Gruden vai chamar de judicial ou de ira, que é como Deus está no inferno, exercendo juízo sobre aqueles que morreram em pecado, demônios e tudo mais. Ok. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o tema Cristologia. Sim. E eu queria que você discorresse um pouco sobre Jesus. O seu entendimento sobre Cristo, sobre Jesus, se Cristo e Jesus é a mesma coisa, o que você entende sobre isso? Sim. Então, eu entendo que Jesus, aquilo que a teologia vai chamar de união hipostática, ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. E quando eu estudei sobre isso, eu fiquei ainda mais maravilhado, né? Colossenses 1, versículo de número 15, diz isso, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas. Hebreus 1, como a gente leu também, vai falar que ele está sustentando tudo com as suas mãos, né? Antigamente, versículo 3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ou seja, ele é poderoso, né? Ele é da mesma substância do Pai, no que diz respeito a ser onipotente. Ele é onipotente como o Pai é. João 1:1 vai falar isso, da natureza de Jesus ser também Deus. Ele vai falar que Jesus estava no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus Cristo, ele é plenamente Deus. E ele também é homem, a gente vê isso no próprio versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Apocalipse 1, versículo de número 7. Vai continuar falando. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para o todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Amém. João 20, versículo 28, Tomé, ele vai ver Jesus, né? Jesus primeiro aparece a alguns discípulos, Tomé não está, e aí ele fica incrédulo, ele não acredita, ele fala, eu só vou ver se eu tocá-lo, só vou ver se eu colocar a mão nas suas... Só vou crer. Se eu tocá-lo, se eu colocar a mão nas suas feridas. Versículo 28 vai dizer, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Tomé, como um bom judeu, jamais chamaria um homem de Deus. Ele realmente está ali reconhecendo que Jesus, ele é plenamente Deus. Ele é da mesma substância do Pai. A gente tem outros textos mostrando a sua humanidade. Jesus, ele teve fome. Jesus se cansou em João 4 ali, quando ele vai falar com a mulher samaritana. Em João 11, ele chorou, características humanas. O próprio Paulo vai falar que, em Romanos 5 também, que o pecado ele entrou por um homem, Adão, mas a salvação entrou por outro homem, Cristo Jesus. Timóteo, Paulo vai escrever para Timóteo, só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a Bíblia vai falar o tempo todo de Jesus como Deus e de Jesus como homem. E aí algo que eu achei fantástico é que Gruden explica que Jesus não deixou de ser Deus. Ele não deixou, quando a Bíblia fala de esvaziar-se, né? Ele não deixou os seus atributos divinos. Ele não deixou a sua natureza divina, mas ele acrescentou uma natureza humana à sua natureza divina. Então Jesus, ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus. E aí a Bíblia vai chamar ele de filho de Deus em Lucas, vai chamá-lo de filho do homem, Marcos ou Mateus, se não me engano. Vai chamá-lo de Messias, que significa ungido, referente às profecias do Antigo Testamento, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, entre outras coisas. Por que Jesus veio ao mundo? Ou por que Deus enviou isso ao mundo? A obra de Jesus, ela começa na encarnação, né? Gruden vai explicar isso, ele se encarnou. Ele veio ao mundo, então, como uma pessoa encarnada, para cumprir algumas vontades. Primeira, ter uma vida perfeita e ser exemplo. Primeira, não no sentido de prioridade, tá? Eu tô lembrando aqui. Ter uma vida perfeita, santa e ser exemplo para aqueles que iriam crer nele.
Ele veio, como em João vai dizer também, para desfazer as obras do diabo, né? Então, ele veio para libertar o povo. Ele veio para ter a morte vicária, aquilo que Isaías 53 vai falar, sobre ele estavam nossas transgressões, nossos pecados. Ele morreu nos substituindo em nosso lugar. Ele veio para mostrar, né, o amor do Pai, porque Deus enviou o mundo, ou Deus enviou seu Filho ao mundo, porque amou o mundo de tal maneira e tal. O que ele diz também para Herodes, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Quando ele está ali, Pilatos ou Herodes, se eu não me engano, acho que é Pilatos, ele vai falar, quando Pilatos vai questionar ele, se ele era o rei dos judeus, falando que tinha autoridade sobre ele, ele fala que ele veio para essa hora. Ele foi enviado para essa hora. Ele foi enviado para morrer na cruz e para ressuscitar pelos nossos pecados. Por que Jesus é chamado de Cristo? Cristo se eu não me engano, vem do Antigo Testamento, Messias, né, que significa ungido, ungido do Senhor. Então, eu acredito, se eu não me engano, que é por conta das profecias mesmo. No Antigo Testamento era comum se ungir reis, se ungir sacerdotes, ungir essas pessoas, e aí Cristo, como ungido, como enviado do Senhor, ele tem esse título, o Messias, o Cristo. Muito bem. Qual é a relação, queria que você me dissesse como é que Jesus se relaciona com o ser humano e como é que Jesus se relaciona com a sua igreja. Se o relacionamento que Jesus tem com a sua igreja é o mesmo relacionamento que ele tem com a humanidade, ou não, se existe diferença de uma coisa ou outra no seu pensamento. Tá, deixa eu pensar. Eu acredito, pastor, eu não estudei sobre isso, mas falando assim, que tem algumas diferenças. Eu acredito que tem algumas responsabilidades para o coletivo, como igreja. Aquilo que Paulo vai falar em Romanos 10, como crerão se não há quem pregue, responsabilidade humana. Mas como pregarão se não forem enviados, responsabilidade da igreja, enviar o missionário, enviar o pregador. Então eu acredito que Cristo ele se relaciona tanto com nós individualmente, por meio da palavra, por meio da oração, por meio do seu Espírito, né? Como ele diz, aquele que guarda meu mandamento, faz a minha vontade, eu e o Pai viremos e faremos nele morada e nos manifestaremos a ele. Mostra ali que ele irá se revelar àqueles que guardam, né, a sua palavra. Jesus disse para os seus apóstolos, já não vos chamo servos, chamo amigos, porque eu tenho mostrado o que o Pai tem me dito, e eu acredito que hoje ele ainda revela o Pai para nós, naquilo que já está revelado na Escritura. Mas eu acredito que a igreja tem algumas responsabilidades também um pouco diferentes coletivamente, mas eu não saberia dizer quais. O que Jesus é da igreja, o que a Bíblia diz sobre isso? Tá, vamos em Mateus 16. Mateus 16, versículo 16, diz assim: respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, em primeiro lugar, ele é o fundamento da sua igreja. Ele diz aqui para Pedro: Pedro, meu Pai revelou para você que eu sou o Cristo. Mas eu te digo que sobre esta pedra, sobre ele mesmo, ele vai edificar a igreja. A gente vê isso no texto original, são duas palavras, Petras e Petros, né? Uma significa pedaço pequeno de pedra, que ele diz a Pedro, e quando ele vai se referir sobre a construção da igreja, ele fala a palavra que significa uma rocha mais firme, uma rocha inabalável. Então ele está mostrando que sobre ele vai edificar a sua igreja. Então Jesus ele é o fundamento da igreja, a base da igreja, né? Mais sólida que esse chão que a gente pisa, é o que nos dá segurança. Ele também é o edificador, ele diz: eu edificarei a minha igreja. E aí por meio de pastores, por meio da palavra, por meio de diáconos, mas ele é aquele também que edifica a sua igreja. Ele é o protetor da igreja, porque quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu entendo que ele vai guardar a igreja, e aqui eu falo a igreja universal mesmo, no sentido que sempre haverá crentes no mundo. Já tentaram imperadores, o Império Romano, um dos impérios mais cruéis aí da humanidade, tentou acabar com a igreja e não conseguiu. Cristo guardou a igreja universal, a igreja composta, né, por esses crentes. Uma igreja local pode sofrer, uma igreja local pode sofrer perseguição, talvez acabar, mas Cristo ele vai sempre proteger a igreja, sempre haverá crentes no mundo. Efésios também, se eu não me engano, vai dizer que ele é o cabeça da igreja.
né? Ele é aquele que governa a sua igreja. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, Efésios, versículo 22. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo, além de ser o fundamento, além de ser o protetor, além de ser o edificador, ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que governa a igreja. Ele é aquele que instrui a igreja, que dá direção para a igreja. Alguns defendem a ideia de que Jesus não é digno de adoração. Isso é baseado na ideia de que todas as vezes que Jesus ia realizar qualquer tipo de milagre, ele pedia permissão a Deus para poder fazer os milagres. Sim. Então a gente percebe nos textos que Jesus está remetendo sempre ao Pai. Sim. E alguns vão defender essa ideia. Você também defenderia a ideia de que Jesus não é digno de adoração? Não. Como eu disse, isso se explica pela união hipostática, né? Ele não deixou de ser divino, ele não deixou seus atributos, ele não deixou de ser onisciente, não deixou de ser onipotente, não deixou de ser onipresente. Mas, igual Filipenses vai dizer, Filipenses 2, vai dizer isso então, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, Cristo, voluntariamente, por livre e espontânea vontade, em alguns momentos, ele decidiu não usar a sua onisciência, ele decidiu não usar a sua onipotência, ele decidiu não usar isso de livre e espontânea vontade. A gente vê isso, que vai ter textos, o que o paralítico é descido, que Jesus fala, a Bíblia vai dizer, Jesus, conhecendo o pensamento dos fariseus que estavam murmurando contra ele, disse ao paralítico, levanta e anda, para que saibam que o Filho do Homem tem poder, mostrando a onisciência dele, ele sabia o que o pessoal estava pensando. Mais à frente ele diz, no final de Mateus, quanto o dia e a hora da sua volta ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente ao Pai. Então a gente vê um momento que voluntariamente ele abre mão da sua onisciência, de não saber as coisas futuras. Mas, como Gruden bem disse, ele não deixou de ser divino, ele só acrescentou uma natureza humana na sua divindade, ele continua sendo digno de toda adoração. Na narrativa, quando Jesus está conversando com Nicodemos, em João capítulo 3, e aí o texto que a gente conhece mais é o João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo da maneira que Deus Filho de gente. E aí a gente vai conversando um pouco mais, vai dizer que quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu queria que você me falasse o que significa esse crer em Jesus. Eu acredito que primeiramente, crer na obra dele, no que ele veio fazer. Entender isso para crer. Não adianta eu acreditar que Jesus existiu sem saber o que ele fez. Senão, um monte de gente seria salvo. Um monte de gente crê em Jesus. Você para na rua, crê em Jesus, creio. O que ele fez? Não sei. Morreu na cruz, mas não entende que é pecador, não entende que é dependente da graça, que é só por meio de Jesus Cristo. Então eu entendo que crer aqui, e o crer no sentido da Bíblia entendendo uma vez que somos pecadores, eu me entrego ao Senhor, eu confio a Ele. Eu acho que o Sermão da Montanha, ele é uma expressão exata disso, Mateus 5. Mateus 5. Aqui Jesus ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, uma vez que eu entendo que eu sou pobre de espírito, o Senhor me considera bem-aventurado. Uma vez que eu entendi que eu sou pobre de espírito, eu choro. Não é um choro pela tristeza, pela tribulação, mas é um choro por aquilo que eu entendi. Eu sou pecador, eu sou dependente de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Uma vez que eu faço isso, eu alcanço misericórdia. Eu alcanço de Deus justiça. Então, eu acredito que esse crer é isso. Entender, sou pecador, sem Jesus vou para o inferno. E eu confio que o que ele fez é totalmente suficiente para me salvar. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso não significa que ele é inferior ao Pai ou ao Filho. Ele é Deus. A gente vê isso em Gênesis, capítulo 1.
vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já estava na criação com Deus. Quando Deus vai criar o homem, ele fala: façamos um homem. A gente entende que ele estava falando com Jesus, com Deus Filho, com o Espírito Santo. A Trindade se relacionando, a Trindade resolvendo criar. Em Gênesis 11, ele também vai, na Torre de Babel, ele vai usar mais uma vez essa expressão plural. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Atos capítulo 5 também vai nos falar sobre a divindade do Espírito Santo, quando Ananias ele vai mentir ali sobre a sua oferta, e ele vai morrer por conta disso, né? Versículo Atos 5:3 vai dizer: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Então, Pedro está reconhecendo aqui a divindade do Espírito Santo, mesma substância do Pai, mesma substância do Filho. Mateus capítulo 3, a gente também vai ver o batismo de Jesus, o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 16. Depois de batizado, Jesus, Deus Filho, na água, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mais uma vez, o Espírito Santo ali agindo junto com a Trindade. Jesus, em Mateus 28, quando ele vai dar a grande comissão para os seus discípulos, ele inclui o Espírito Santo como parte da Trindade. Versículo 19, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, Paulo também, no final da sua carta, ele vai dar a bênção apostólica, né? E ele inclui o Espírito Santo ali como em igualdade na Trindade, né? Não é inferior, mas é da mesma substância. A graça do Senhor, 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam em todos vocês. Salmos, versículo 51, a gente vai ver o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento ele não habitava o crente como ele habita hoje, né? Versículo 11, Davi vai dizer: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, o Espírito Santo é da Trindade, ele é Deus, ele é da mesma substância do Pai e do Filho, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. No Antigo Testamento ele ainda não habitava os salvos, já no Novo ele habita, a gente vê isso em João 14. Jesus vai dizer que ele estará conosco para todo sempre, né? Não nos deixará. João 14, ele diz que pedirei ao Pai e ele lhe dará outro Consolador, mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa, é outra pessoa da Trindade, né? A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês para sempre. Então, outro Consolador, ele é uma pessoa, ele não é um poder, ele não é algo místico, ele é uma pessoa, ele é um ser relacional como Pai e como Filho. Ele é também aquele que nos consola, aquele que nos ensina. No versículo 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse, aquilo que também a gente vai chamar de iluminação. Efésios 4:30 vai dizer que ele se entristece, que o Espírito Santo, por ser um ser relacional, por ser uma outra pessoa, ele se entristece. Efésios 4, versículo de número 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Ele também é testemunha. Jesus vai dizer que ele vai anunciar tudo aquilo que ele vai receber de Jesus, ele vai anunciar aos crentes. Ele é aquele que distribui os dons, a gente vê isso em Coríntios 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. E em Gálatas 5:22 a gente vê que ele também é o responsável por dar o fruto do Espírito. Ele é aquele que santifica a igreja, santifica o corpo, santifica o crente. Eu já ouvi alguns pensamentos. Bom que você vai falando assim, já a gente vai eliminando as perguntas e vai seguindo em frente, você vai me dando também combustível. Mas eu queria... existem alguns pensamentos de que Deus ele reinou no Velho Testamento. Depois Jesus veio e ele reinou ali no período que ele estava. E agora nós estamos no reino do Espírito Santo. Sim. E depois, quando Jesus vier, será o reino dos santos. Queria que você... O que você pensa sobre isso? Você me pegou, hein? Eu já ouvi falar, né? Acho que eles chamam de economia da Trindade, né? O Pai agia mais no Antigo, o Filho na era ali dos Evangelhos e o Espírito agora por meio da Igreja. Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas eu vou falar um parecer assim. Mas eu quero ver a sua opinião, meu. Eu acho que eles sempre trabalham em concordância. Eu acho que sempre há uma concordância. Por mais que é visível que tem uma ênfase maior do Deus Pai no Antigo Testamento, tem uma ênfase maior do Deus Filho nos Evangelhos, tem uma ênfase maior do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Mas eu entendo que há uma concordância. Eles estão trabalhando em unidade. Não é que Deus e Jesus estão descansando e agora só o Espírito Santo resolve as coisas. Eu não creio assim. Joia, você falou sobre os dons espirituais, eu queria saber de você. Pode respirar. Respirei, arruma a camisa, ajeita o microfone. Queria vir de polo, minha esposa não deixou. Dá tchauzinho pra live. Tá só gravando, não deu certo a live, não. Muito bem. Você vai decidir depois, vai postar ou não? Depende do resultado. Entendi. Esperto. Oi? A internet estava ruim, não deu para transmitir. Mas tô só gravando, tá bom. Ok. Queria que você me falasse um pouquinho sobre os dons espirituais. Você disse que você leu, inclusive, alguns textos falando sobre dons espirituais. Sim. Eu queria que você me falasse sobre esses dons e se você é sensacionista ou não, qual que é o seu pensamento sobre os dons espirituais na vida da igreja hoje? Sim. Como a gente vê, né, em Coríntios 12, a gente vai ter Romanos 12 também e Efésios 4, onde vai falar dos dons, né? Eu acredito que eles continuam, eu não acredito que eles cessaram. Eu acredito que é dado pelo Espírito Santo para a edificação do corpo, conforme ele quer e conforme a necessidade do corpo. Então a gente vai ver um dom se manifestar talvez em uma localidade, em uma região, numa igreja regional ali, vou usar exemplo, talvez vai ter um dom que vai se manifestar no meio dos muçulmanos que não vai se manifestar no Brasil, um exemplo, porque é para a edificação do corpo, conforme o Espírito quer, mas eu acredito que os dons continuam ainda até que Cristo volte, até a segunda vinda dele. Mesmo os dons de cura, Todos. Dons de língua? Todos. Todos eles? Eu creio em todos. Ok. Queria que também você me dissesse um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Se uma pessoa, após ela se converter, Sim. se ela tem esse fruto do Espírito, já faz parte da vida dela, ou se ela vai desenvolvendo isso ao longo dos anos, se isso está relacionado, na sua opinião, com santificação ou não. O que você entende sobre o fruto do Espírito na vida do crente? Tá. Deixa eu ler o texto, a partir do versículo 19. A partir do início, 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas.
Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, Paulo está fazendo um contraste sobre a carne e o Espírito. E eu acredito que o fruto do Espírito ele é dado no momento que a gente recebe o Espírito Santo. Está em nós. E eu acredito que a gente pode desenvolver alguns aspectos primeiramente do que outros. Mas eu acredito que o fruto já está em nós. E aí a gente, conforme a santificação, a gente vai melhorando em cada uma dessas áreas. Por que você acha, assim, já que o Espírito Santo produz fruto dentro da vida daquele que crê, por que você acha que tem tanta confusão? É paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade? Legal. Sim. Por que não tem paz? Por que a gente vê confusão na igreja? Por que a gente vê tanta falta de paciência, mesmo na vida dos crentes? Eu vou usar o exemplo de Paulo em Romanos 7, versículo 14. Ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Paulo está falando dele, apóstolo Paulo. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu entendo que o crente ele continua pecando. É um erro, né? É errar o alvo, não é para ser comum, mas o pecado ainda está no crente. Paulo está descrevendo isso. E pelo pecado ainda está em nós, a gente está em luta constante contra a nossa carne. Então, se eu alimento mais o espírito, talvez eu vou resistir mais ao pecado. Mas se eu cedo mais ao pecado, eu vou acabar criando guerras, criando conflitos, criando divisões na igreja, fazendo coisas erradas, né? O crente, ele peca, ele precisa se manter firme ali em santidade, buscar essa direção do Senhor. Bacana. Sobre a Bíblia, eu queria fazer uma única pergunta, e aí você pode discorrer aí à vontade. Por que eu posso crer que esse texto é confiável? Se ele foi escrito por homens, Sim. Durante tantos anos, em épocas diferentes, teve o concílio lá para definir o cânon. Sim. Legal. Mas por que eu posso crer que isso é confiável? Olha, pastor, primeiro porque é uma revelação de Deus para a humanidade. Segundo, porque foi o próprio Espírito Santo que ele inspirou as pessoas. É o que Paulo vai dizer em Timóteo, para Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro 1,20, também Pedro vai dizer isso. Ele diz: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, Deus ele revela ao homem, vou usar Moisés como exemplo, Deus revela a Moisés o que ele quer que registre, o Espírito Santo inspira ele para registrar esses registros. Então, a gente tem essa confiabilidade porque o autor por trás disso tudo é Deus. Então, a Bíblia ela não contém erro, ela não contém falha. Como eu disse, a palavra de Deus não sai do seu trono vazia, sem fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Ela não pode falhar naquilo que Deus designou para ela. E uma vez que Deus designou, ela vai cumprir aquilo que Deus quer. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta só, mas eu vou vontade de fazer mais. Pode fazer. Você crê que
100% que tudo que está aí é palavra de Deus? Sim. Muito rápido essa. Sim. Assim, eu creio que tudo que está aqui é palavra de Deus registrada por homens que foram inspirados. Então, tudo que está aqui serve para nos orientar. Se entrou aqui é porque Deus colocou como sua palavra. Claro que não é que Deus ditou tudo, né? Tem histórias de pessoas, tem palavras do diabo aqui que ele falou para pessoas, mas todo esse conjunto que Deus quis fechar no cânon para ser a revelação para o homem entender a salvação, entender os propósitos de Deus, tudo isso constitui a palavra de Deus. Então até mesmo as palavras, como você disse, as palavras de Satanás, as palavras de Jezabel... Não, quando eles falaram, eles não estavam falando palavras de Deus, né? Satanás é mentiroso, ele não pode falar a verdade, ele é o pai da mentira. Mas o registro do que Satanás falou serve como ensino para nós. Esse registro é considerado palavra de Deus. Então você acha que o registro foi inspirado? Sim. Mas o que Satanás falou, não. Seria isso. Então, o que ele mentiu lá não foi inspirado por Deus. Eu acredito assim. Me aperta, não. Muito bom. Joia. Vamos avançar. Queria falar um pouquinho com você sobre... Eu gosto sempre de falar desse tema aqui, que é um tema que eu acho que é pouco falado nas igrejas, e por isso que eu aproveito o conselho para a gente poder conversar sobre isso. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o reino celestial, né? Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho dos anjos e depois eu queria que você falasse dos demônios. Tá, deixa eu achar um texto aqui. Então, Neemias capítulo 9, versículo 6 diz: Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, Salmo 148 também vai dizer. Aqui a gente está vendo que os anjos e os demônios foram seres criados, né? Eles foram criados por Deus, eles não são eternos, né? São criaturas espirituais criadas por Deus. Salmo 145, versículo 2 diz: Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor, sol e lua, louvem todas as estrelas. Então os anjos, eles são seres espirituais que louvam a Deus. Hebreus também vai falar sobre os anjos. Hebreus 1,14 diz: Não são todos eles... Então você pode escorrer tanto pelo homem, né, a questão do homem, quanto em relação também à salvação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que o homem é salvo, como ele é salvo, por que ele é salvo, por que ele precisa de salvação. Eu queria que você falasse um pouquinho, de modo geral, assim, sobre a salvação. Como a gente bem falou, o homem, ele, depois da queda de Adão, ele herda, né? A culpa herdada, ele tem o pecado. Esse pecado, a Bíblia vai dizer que faz separação entre ele e Deus. Deus é um Deus santo, ele não habita com o pecado. Então o homem, por ter pecado, por nascer em pecado, ele não consegue se chegar a Deus sem o sacrifício de Cristo. Então o homem precisa ser salvo desse pecado, né? Da presença do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado. Então, Colossenses 1,13 vai dizer o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, mostrando que a salvação é uma libertação do poder do pecado, que Paulo vai falar que a gente era escravo do pecado, e um novo acesso a uma nova vida, né? Se tornar uma nova criatura, vivendo para Deus, vivendo no reino de Deus. Romanos 10 também vai falar mais um pouco sobre salvação.
Romanos 10, 9 vai dizer: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu confesso que Jesus é o Senhor, é o Kyrios, né? Ele é o soberano, ele é Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Eu reconheço isso, reconheço que sou pecador, no meu coração eu creio na obra dele, eu recebo de Deus a justificação, que Paulo está falando aqui: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz aqui não é um sentimento, mas um estado. O homem, ele era antes inimigo de Deus, então imagina uma guerra, eu estava em guerra contra Deus, eu era inimigo de Deus. E agora, por causa de Cristo, depois da justificação, eu estou em paz com esse Deus. Eu sou amigo desse Deus, eu sou filho desse Deus. A justificação é um ato que acontece de uma vez por todas, unicamente, no tribunal de Deus, a justificação no caso. É esse ato que Deus, ele imputa em nós os méritos de Cristo. Então, eu sou justificado por aquilo que Cristo fez. Eu recebo os méritos de Cristo e por causa desses méritos de Cristo, eu passo a ter paz com Deus. A salvação, para mim, ela é um ato e, ao mesmo tempo, um processo. A gente vê isso a partir do versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, presente. Então, quando eu crio, eu já fui justificado. Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Futuro, quando Deus for julgar o mundo, for descontar a sua ira, os salvos em Cristo serão salvos dessa ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, passado, com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o pecado, ele não tem mais o poder de me tornar escravo. Todos os dias, eu estou ali com Cristo e o pecado não tem mais esse poder de me escravizar, né? O Senhor me libertou. Vamos continuar. Romanos 6 vai dizer assim, versículo 27. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, agora, presente, eu fui liberto, eu estou sendo santificado, um processo, todos os dias, até eu morrer, o Cristo voltar. Quando eu morrer, o Cristo voltar, eu terei a vida eterna, eu serei glorificado, aquilo que Paulo também vai falar em Romanos 8, né? Ele diz, a partir do versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então ele usa tudo do presente, mostrando que a glorificação já é real na vida do crente, nada pode tirar isso dele. Então, criei em Cristo, fui justificado, serei glorificado no final, mas já tenho certeza que essa glorificação é real, sou santificado no processo. Agora, eu acredito particularmente que o homem só crê depois que ele foi regenerado. Eu acredito que é uma obra completamente de Deus. Deus regenera o homem e o homem pode crer, e aí ele é salvo. Então, começa em Deus. Depois de regenerado, o homem recebe Deus essa capacidade para responder com fé. E aí entra todo esse processo. Justificação, santificação, adoção e tudo mais. Você citou o texto de Romanos 8, que era o texto que eu queria que você esbarrasse nele. Quer falar um pouquinho sobre predestinação. Sim. Mas tem um outro texto que eu queria que você abrisse aí para mim. Sim. Que é Efésios capítulo 1. Eu queria que você lesse para mim do versículo 3 até o versículo 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. O que você entende sobre essa eleição? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pastor, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu entendo que é uma escolha soberana, né? Eu não entendo que é pela presciência. Eu não entendo que Deus saberia que eu iria crer e por isso me escolheu. Eu entendo que essa visão pode trazer um pouco de mérito
porque eu fui escolhido porque eu criei primeiro, né? Eu entendo que foi uma atitude soberana de Deus. Ele me escolheu. Como a carta de Efésios é uma carta a uma igreja, Paulo está falando para crente. Então Paulo está falando para os cristãos, pessoas salvas. Olha, Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo. Então, como a gente já falou aqui, todos nascem em pecado. Deus, em um ato soberano, ele escolhe aqueles que irá salvar. Como ele faz isso? O mistério de Deus. A gente vê isso também em João capítulo 6. É um texto que ajuda a gente a entender um pouco sobre isso. João 6, Jesus fala assim, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44, ele vai dizer, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então eu entendo que a gente só crê em Jesus se o Pai levar. A gente só consegue crer em Jesus se Deus fizer a gente crer. A gente vê isso, Jesus falando isso para os fariseus, no versículo 26 de João 10. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então eu entendo, se a gente lendo a Bíblia como um todo, né, que eu tinha chamado de revelação progressiva, eu vou entendendo que Deus, ele salva baseado numa atitude soberana, não tem mérito humano nenhum. Romanos 3, Paulo vai discorrer sobre isso também. Ele vai dizer que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Romanos 3, a partir do 10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, a boca lhes atende cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E em Romanos capítulo 9, a partir do verso 11, ele vai falar sobre a eleição. Ele diz sobre Jacó e Esaú. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de iras preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas das suas glórias nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Este vaso somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Em João 15,16 ele vai falar para os seus discípulos, não foram vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós para que vás e dê fruto. Então você falou para mim, você já falou para mim que Deus é soberano, Sim. que Ele tem a sua vontade, que Ele escolheu, que Ele preferiu Jacó, já falou um monte de coisa. Você crê que Deus já sabe, todo mundo, quais são as pessoas que serão salvas ou não? Sim, Ele é onisciente. Quando Ele decidiu criar Adão, Ele já sabia quem iria para o inferno e quem iria para o céu. Será que às vezes a gente não está perdendo tempo pregando para alguém que vai para o inferno? Pastor, a Bíblia, ela manda a gente pregar, né? A gente não consegue saber quem foi eleito e quem não foi. Há uma não sabe, não? Não. Há uma responsabilidade da igreja, como eu disse em Romanos 10, a gente tem que pregar o Evangelho, né? Como eles crerão naquele que nunca ouviram, então há uma responsabilidade do homem pregar o Evangelho. Mas eu entendo que isso não anula a soberania de Deus. Essa responsabilidade humana, ela coexiste juntamente com a soberania de Deus. Muito bem.
Gostaria de finalizar falando um pouquinho só sobre escatologia. Queria que você me dissesse qual é... Engraçado que eu faço sempre essa pergunta, eu gosto de fazer essa pergunta. Então quem vai fazer, se eu for examinador, eu vou fazer essa pergunta. Né? Já fica essa dica, essa cola aí. Qual é o evento principal do tempo do fim? A segunda vinda de Jesus. Aquilo que a igreja aguarda, aquilo que nós aguardamos ansiosamente. A segunda vinda de Cristo é o evento principal. Eu creio que sim, junto com o juízo. Depois é o juízo final. Eu creio que nós hoje aguardamos essa promessa de que Ele vai voltar para nos buscar. Você crê que nós já estamos no tempo do fim? Em que sentido? Alguns teólogos vão dizer que a partir do momento que Cristo veio, já está. Morre na cruz do Calvário, né? E ressuscita, está à destra do Pai, nós já estamos no tempo do fim. Sim. Você também crê nisto? Ou você acha que esse tempo ainda não chegou? Eu creio que nós já estamos. 1 João 2, versículo 18, João diz: filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, eu entendo que após a ascensão de Cristo, sua ressurreição e sua ascensão, inicia-se o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim já. Sim. Aguardando que as coisas aconteçam. Sim. Então você acha que o tempo do fim não vai acontecer só quando Cristo vier? Não. Nós já estamos... eu creio que já estamos. Foi inaugurado ali, na sua ascensão. A gente vê os apóstolos nas cartas chamando da última hora. Paulo vai até repreender a igreja de Tessalônica lá, que estava vendendo as coisas, estava querendo deixar de trabalhar, achando que Jesus ia voltar. A gente vê os apóstolos tendo essa convicção, esse anseio que Jesus voltaria no tempo deles. Então eu entendo que a gente já está no tempo do fim, com alguns eventos, algumas profecias que ainda precisam se cumprir, mas que esse tempo do fim começa na ascensão de Cristo até o juízo final. Vou te fazer uma pergunta, mas eu queria ouvir um pouco da sua linha teológica nisso. Lê para mim aí Apocalipse 22, versículo 2. Pode ler o versículo 1 e o 2, se você quiser. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você acha que aqui já é a vida celestial, já é o consumar de todas as coisas? Nós já estamos com Cristo no céu? Esse texto já se refere a isso? Pastor, eu não vou lembrar, vou tentar lembrar o contexto aqui, mas no capítulo 21 ele já está falando de novo céu e nova terra. Eu vou tentar responder assim. Gruden, ele vai dizer que o homem, ele não é eterno, ele é imortal. E que a eternidade para nós será uma sucessão de eventos intermináveis. A gente não vai ser eterno como Deus é, de estar em todas as coisas ao mesmo tempo, mas vai ser uma sucessão interminável de eventos. Então, quando fala aqui de mês após mês, ele pode sim estar se referindo ao céu, pensando que o homem vai viver sucessões de momentos, mesmo na eternidade com o Senhor. Estou te perguntando isso porque no texto vai dizer que a árvore da vida está lá, ela produz fruto de mês em mês e ela serve para a cura das nações. Então, se já estamos lá, que nação é essa? Aí eu não sei dizer. Eu também não. Deus satisfeito, viu? Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, nós abrimos, portanto, a oportunidade para os colegas pastores se inscreverem, né, para nós termos uma orientação daqueles que desejam formular alguma pergunta ao candidato. Pastor Domilton, Pastor Edson, Ângela. Permaneça com a mão levantada, por favor, Domilton. Depois foi o Edson, pela ordem. Depois o David, depois o Tarcísio. Edson, David e Tarcísio. Mais alguém? Nós temos uma orientação aqui. Nós vamos manter apenas os que estão inscritos aqui, ok? Alguém mais? Pastor João Kaiser. Mais algum colega?
Então deixa. Não, eu creio que Então deixa. temos aí um número suficiente para esclarecimento. Pastor Domildes. Ô, Ângelo, apenas tentar entender aqui as suas respostas sobre duas questões que você colocou aí. Mas antes de tentar entender, você já leu a declaração doutrinária a fundo, a nossa declaração? Sim. Então você conhece ela profundamente? Eu conheço ela. Conheço as partes. O irmão falou que os dons, eles continuam, né? Normalmente não cessaram. E esse é o seu entendimento. No caso do dom, aí você citou até um texto de Efésios capítulo 4, lá sobre apóstolos, profeta. Como que a gente identifica esse pessoal hoje? Pastor, Essa é a primeira pergunta, tá? Pastor, Depois eu faço a outra. Tá. Há duas maneiras da gente olhar ali, né? Eu acho que o que mais pega nesse texto é a questão do apóstolo, né? Por causa dos falsos, dessas pessoas que se intitulam apóstolo. Eu acredito que o apóstolo, no sentido de alguém enviado para desbravar um lugar que não tem o evangelho, um país que não tem o evangelho, uma cidade que não tem o evangelho, né? Apóstolo significa isso, alguém enviado. Eu acredito que esse dom permanece. Agora, apóstolo, talvez alguns vão chamar de como ofício, no sentido de pessoas que viram Jesus com os olhos, tocaram ele como os 12, eu acredito que não há mais. Então, nessa questão, eu creio nos dons. Eu creio que alguém pode ser enviado, como um apóstolo no sentido de enviado mesmo, desbravar um lugar novo, pregar o evangelho, levar o evangelho àquele lugar. Mas não creio nesse negócio de um apóstolo como uma autoridade acima de tudo, como alguém que viu os olhos, viu ocularmente Jesus. Eu acredito que foram só os 12. E Paulo, no caso. Tá, então, tudo bem. Se você consegue separar o que você afirmou disso aí, tá tranquilo. Tá. A outra pergunta por isso que eu lhe perguntei se você havia lido a declaração, é sobre a regeneração. Sim. Né? Lá está escrito, você lembra o que está escrito lá? Essa parte da regeneração? Se eu não me engano, eu acho que fala que vem após a fé. Não tenho certeza. É, isso mesmo que está lá. O que o irmão entende? O irmão afirmou que sem regeneração a gente não consegue crer. Então o irmão leu a declaração e você assumiu perante as instituições defender essa declaração, porque os seus documentos exigem isso. E lá diz que primeiro a fé, depois, né, você ouve o evangelho, crê e é regenerado. O que você vê contradição aí no que você falou? Pastor, eu li a declaração, eu entendo a parte da eleição, lá pela presciência, lá vai dizer que é pela presciência, Deus sabendo aqueles que iriam crer, Ele escolhe aqueles que já iriam crer. Mas, com o entendimento que eu tenho hoje, lendo a Bíblia, eu entendo que a regeneração ocorre antes da salvação, antes da fé. O homem só responde com fé por ser regenerado. Eu entendo assim hoje. Entendo a declaração doutrinária, mas eu entendo assim hoje, dessa maneira, a questão da regeneração. Então, nesse ponto, você não vai defender ela não, nesse ponto não. Não, eu não vou... Não sei. Não. Pastor Edson, para de beber e... Ângelo, na questão dos dons, como você declarou que você acredita na continuação dos dons, como você interpreta o dom de línguas? Você entende que é uma língua estranha de anjo, uma língua totalmente estranha, ou você entende que são idiomas, que foi a capacidade que o Espírito Santo concedeu a pessoas de falarem outros idiomas? Como é que você interpreta a questão das línguas? Ok, eu vou ler alguns textos. Irmãos, carinhosamente, para favorecer aqui o irmão Ângelo, enquanto estivermos ouvindo as perguntas, é bom que façamos silêncio, né? E também a resposta, ok? Vamos estar atentos a isso. Presidente, depois dessa última pergunta, me dá uma pausazinha. Vamos concluir essa parte, já concluir essa parte.
Respondendo ao pastor Edson. Atos 2, versículo 1 vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui é a inauguração da igreja, né? Está ali acontecendo a festa de Pentecostes, tem judeus do império todo reunida ali em Jerusalém. O Espírito desce sobre a igreja ali reunida e eles começam a falar em outras línguas, e aqui o texto deixa claro que é em idiomas. Pedro está falando em hebraico, vamos colocar assim, e as pessoas, medos, partos, que o texto vai dizer, estão entendendo cada um no seu idioma. Então aqui se refere a um idioma. A gente tem mais uma, em Atos 10, a gente tem uma outra manifestação, né, sobre esse dom. Atos 10, a partir Não, ficou claro já para mim a sua posição, idiomas. Eu tenho direito a mais uma pergunta, né? São duas? Sim. Como você, a questão do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, você afirmou, pelo que eu entendi na sua fala, que o Espírito Santo não habitava as pessoas na época do Antigo Testamento. Já vou consertar, já entendi. Já com base na sua fala, no que você disse aí, como você explica a regeneração das pessoas lá na Antiga Aliança? Como é que as pessoas eram regeneradas, nasciam de novo para serem salvas lá, se o Espírito Santo não habitava dentro delas? Como é que pode acontecer regeneração sem a ação interna, a habitação do Espírito Santo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava permanentemente as pessoas, né? Ele se retirava. Então ele vinha sobre reis, profetas, artesãos, sacerdotes e tudo mais. Gruden vai falar da fé genuína, aquilo que aconteceu com os apóstolos. A gente tem os apóstolos vivendo 3 anos com Jesus, mas recebendo o Espírito Santo somente após a ressurreição em João 20 e 28, onde Jesus aparece e sopra sobre eles o Espírito. Então o Espírito Santo ele gerava fé genuína nas pessoas. No Antigo Testamento, no Messias que havia de vir, nas profecias que tinha acerca desse Messias. Na vida dos apóstolos antes da ressurreição, da mesma forma, eles tinham fé no Messias, mesmo sem entender a missão do Messias até a ressurreição. Então, eu acredito que existia uma fé genuína gerada pelo Espírito, mas a regeneração completa só acontece após o derramamento do Espírito e a ascensão de Cristo Jesus. Pastor Davidson. Posso dirigir ao candidato, senhor presidente? Ô, irmão Ângelo, o pastor Edson ficou satisfeito com a resposta, mas eu não fiquei, não. Para mim ainda paira uma certa dúvida. Nós temos 3 listas de dons no Novo Testamento, e em especial eu queria focalizar na lista de dons que estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Você acredita naquele evento, fenômeno, língua em Coríntios, igual ao evento e o fenômeno de língua de Atos, e os demais dons que estão listados? Como você entende? Dom de cura, dom de milagres, dom da fé e assim sucessivamente. Pastor, vou ler 1 Coríntios, primeiramente, 13. Cadê? Deixa eu achar. Que vai dizer... Não, eu quero ler Tem um texto em 13 que vai... 13, 4, olha aí. É aquele que vai falar que enquanto aquilo que não for perfeito, é o finalzinho, eu achei que não se manifestar, Paulo, final do 13, né? Deixa eu achar. Quando eu era menino, falava como menino, me sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das provas do menino, porque agora vemos no espelho de forma escura, depois vemos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como sou conhecido, mas é antes aí. Mas o texto vai falar que quando aquilo que for perfeito se manifestar, haverá a cessação dos dons, né? Línguas, profecias e tudo mais. Então, não, lá fala o que vier em parte, não
Não fala dons, não tem essa expressão. Isso. Mas fala das línguas e das profecias que cessarão quando o que é perfeito se manifestar. Eu entendo o perfeito como a segunda vinda de Cristo. Então eu acredito em todos os dons que estão descritos em 1 Coríntios 12. Sobre o que o senhor me perguntou, se é idiomático ou se é uma língua ininteligível, em 1 Coríntios 14 vai dizer: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que receba edificação. Gruden vai expor que existem duas linhas. Uma que acredita que é idioma aqui, e uma que acredita, por causa do versículo 2 e 4, que seria uma língua ininteligível aos homens, porque Paulo está falando que fala a Deus em mistérios, em espírito. Eu particularmente não tenho uma definição sobre isso. Eu entendo que a Bíblia fala sobre idiomas, em Atos 2, Atos 10, Atos 19, como um sinal da expansão do reino, o evangelho chegando aos judeus, os evangelhos chegando aos gentios, o evangelho chegando aos samaritanos. Corinto era uma cidade portuária, então faz sentido também ser um dom idiomático, passava pessoas de várias nações ali, então entender o evangelho levaria sim para as suas nações. Mas como Gruden fala, esse versículo de falar mistérios a Deus, é um pouco difícil a gente descartá-lo e falar assim, é só idioma. Então, eu hoje não tenho uma definição exata se a língua inteligível existe ou não. Eu creio na idiomática, na inteligível eu ainda não tenho uma decisão. Mas eu sigo a orientação de Paulo. Na igreja é só com intérprete, não tem intérprete, não há. É uma língua para edificação própria, seja em idioma ou seja em inteligível. Paulo dá essa ordem. Então, se a gente entender que é idioma na igreja, só deve acontecer se tiver interpretação, no máximo 2 ou 3. Se a gente entender que é uma língua não inteligível na igreja, só se tiver interpretação, senão que fale em silêncio. Então, a teologia ela vai mostrar essas duas possibilidades. Com o meu entendimento hoje, eu não consigo fechar essa questão. Eu não consigo falar, não existe. Mas eu preciso de mais discernimento do Espírito Santo sobre esse assunto. Então, você acredita na possibilidade de haver um fenômeno de língua além do fenômeno idioma? Eu acredito que esse texto ele abre uma possibilidade para a gente pensar que pode haver uma língua não inteligível de edificação própria. O que eu estudando a teologia, eu vi essas duas vertentes. Eu não consigo hoje fechar esse assunto falando assim, é só idiomas, por causa desse versículo que fala mistérios. A palavra mistérios pode significar muitas coisas. Você já viu alguma informação a esse respeito na declaração doutrinária? Você já está na terceira, né? Não, é um tema só. São perguntas, não? Tá certo? Então eu retiro a minha palavra. Bom, Ângelo, pastor Neemias, posso me dirigir ao candidato direto? Por favor. Irmão Ângelo, ainda em pneumatologia, uma das relações de dons das 3 citadas, a de 1 Coríntios, menciona que a uns foi dado o dom de curar, ou os dons de curar, a outro de operação de maravilhas. Pensando numa decisão prática como pastor, porque a igreja que solicitou o concílio espera também que avaliemos essas suas decisões. Alguém muito enfermo te procura como pastor. O irmão que diz que crê na continuidade também dos dons de sinais, foi isso mesmo? Sim. O irmão então identificaria quem tem o dom de curar e pediria a essa pessoa que o irmão identificou para que ore pela cura dela? Qual seria a sua decisão pastoral? O irmão diz que crê que alguns continuam tendo dons de cura. Então o irmão encaminharia para aqueles que têm o dom de cura hoje? Pastor, o versículo 7 vai dizer a manifestação do Espírito. E aí no versículo 11 vai dizer o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme Ele quer. Então eu entendo que é uma manifestação do Espírito.
nesse caso, eu recomendaria a pessoa ir no médico mesmo, a buscar o tratamento por um médico, mas se o Espírito Santo usasse algum irmão, mas não parte de mim, e ela se sentisse curada, seria uma experiência dela com o Espírito Santo. Mas eu recomendaria a ela, como pastor, a orar, pedindo a Deus a cura, mas também se tratar de forma a ir no médico também. Porque a gente, mesmo eu creio nos dons, mas eu não sei quem tem esse dom. Eu não sei quando o Espírito Santo vai usar essa pessoa para curar ou não. Eu acho que, como o texto diz, quando o Espírito Santo na igreja quiser curar uma pessoa que está com câncer, ele vai curar. Não precisa passar por mim. Então eu entendo dessa forma. Eu a recomendaria orar ao Senhor como nós oramos diante das enfermidades, mas se tratar também, procurar um bom médico e crer que Deus pode curar ela da forma que Ele quiser, seja por meio de uma manifestação sobrenatural, seja por meio dos médicos. Minha segunda questão, eu peço ao irmão presidente a gentileza de me permitir ler um pequeno trecho da declaração doutrinária, porque, mais uma vez eu digo, a igreja que solicita o concílio, irmão Ângelo, espera que esse grupo também diga que o irmão compreende a palavra de Deus como nós batistas compreendemos. E os batistas brasileiros compreendemos que o tema eleição é um tema muito importante. Então eu quero ler um trecho e fazer só essa segunda pergunta. No capítulo sobre eleição, a declaração doutrinária da CBB diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, do exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre arbítrio de cada um e de todos os homens. A pergunta é: como o irmão explicaria para a sua igreja a seguinte frase: aceitariam livremente o dom da salvação? Pastor, como eu disse, eu entendo que a salvação ela é um ato soberano de Deus. Como eu disse, Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Não há outro meio de ir até Jesus se não for por meio do Pai. É Ele que traz as pessoas até Jesus. A gente tem o próprio Jesus falando para Pedro: Pedro, a revelação que você tem de seu Cristo foi o Pai que te revelou, não foi você, não foi carne nem sangue. Ele usa essa expressão falando, não foi homem nenhum, foi o próprio Pai que revelou isso a você. Então eu entendo a declaração doutrinária, eu entendo a questão da eleição pela presciência, mas eu entendo hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, que a eleição é um ato soberano de Deus. Só para entender melhor, pastor, não é uma nova pergunta. O irmão explicaria o que sobre essa declaração? Aceitaria livremente o dom da salvação? Estou dizendo isso porque os membros da igreja, estudando a declaração doutrinária, poderão levantar essa questão. Pastor, me explique essa nossa declaração de que eles, os salvos, aceitariam livremente o dom da salvação. Pastor, eu explicaria para ele como a declaração doutrinária acredita, não expondo a minha opinião própria. Eu explicaria, aqui está escrito sim, porque segundo a declaração a gente crê que a graça ela pode ser resistida, no sentido de o homem ele escolhe se vai ser salvo ou não, no sentido de ter fé, né? Ele tem essa responsabilidade de ter fé. Eu explicaria o outro lado, né? Tem as pessoas que creem na eleição, tem as pessoas que não creem. Eu acho que isso não vai mudar a salvação das pessoas. Então, a pessoa crê que ela foi eleita ou crê que ela escolheu ao Senhor. O importante é ela servir ao Senhor. Isso não pode causar divisão da igreja. João Kaiser. Microfone. Posso falar como
Posso falar com o candidato direto, presidente? Sim. Irmão Ângelo, o irmão falou que nós já nascemos condenados. Como é que ficam as crianças? O irmão explicará para alguém. Aí, pastor, como é que fica com as crianças então? Pastor, a Bíblia vai dizer que a salvação é por meio de Cristo. Única e exclusivamente por meio de Cristo. E tem alguns mistérios, né? Algumas pessoas vão acreditar, baseado no texto de Jesus, falando que o reino do céu são das crianças, que elas já nascem, enquanto estão no período da inocência, se elas morrerem, elas vão herdar o céu, porque elas não têm consciência do seu pecado. Alguns vão acreditar que se ela foi eleita, ela vai para o céu. Então, eu entendo a questão da eleição, e vou explicar por quê. A Bíblia diz que João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo. Então, uma criança já tinha o Espírito Santo ali em João Batista, está escrito na palavra. Então, pode acontecer de Deus, num ato soberano, salvar uma criança, por meio de Cristo, mais um ato soberano da eleição de Deus. Eu acredito dessa forma. Luiz, você pediu. Luiz Militino. Acabou? Luiz Militino. Pastor Luiz. Luiz. Bom dia. Posso me dirigir ao candidato? Ângelo, querido, tudo bem? Não é bastante. Uma pergunta simples, mas eu creio que muito importante, acerca do seu posicionamento até acerca da onisciência de Deus, o governo e a soberania de Deus. O que dizer, qual o seu posicionamento acerca do aborto em casos extremos, em que a legislação brasileira, por exemplo, abre brechas, né? Qual a sua posição, por exemplo, em caso de estupro ou outros casos mais adversos também? Eu acho que eu respondi isso com o pastor Francis, mas vou falar novamente. Eu estava aqui na hora. A Bíblia vai falar que o homem ele foi feito em dignidade, homem e mulher, né? Por ser a imago Dei, por ser a imagem e semelhança de Deus. Davi vai dizer no Salmo 139 que ainda ele era uma substância informe, o Senhor já o via, já o conhecia. Então eu acredito que a vida, desde o ato mesmo ali, desde o primeiro momento que gera ali Então eu sou contra o aborto. Eu acho que a vida deve ser preservada. Eu acho que foi estuprada, foi algo... Se uma pessoa da igreja, a igreja tem que prestar assistência a essa pessoa, mas nunca incentivar ela a abandonar o filho, mas ser um apoio, como a Bíblia vai orientar, um apoio aos órfãos, um apoio às viúvas, um apoio ao princípio, aos necessitados. Isso inclui pessoas que foram feridas pela sociedade. Eu acho que o papel da igreja é mostrar, é uma vida que você está gerando, apesar de todo o sofrimento, mas é uma vida que Deus ama, é uma vida que você pode aprender a amar, se você deixar Deus trabalhar o seu coração, e a igreja vai estar aqui para te ajudar, para te apoiar. Irmãos, eu percebo que nós estamos suficientemente satisfeitos com as perguntas e as respostas. Já estamos entrando em outra área, inclusive nessa última pergunta e resposta também. Portanto, nós vamos ter um tempo de 10 minutos para descansarmos um pouco e retornar a fim de concluirmos.